Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Selma aqui, agora eu vou reagir diretamente do Twitter para ver o Deltan Dallagnol desmentindo aí uma invencionice que surgiu contra ele, tá? Do tempo da Lava Jato, e vamos lá. Eu queria muito, já estava querendo há muito tempo falar desse sujeito aqui, e agora apareceu uma oportunidade. Dallagnol desmentiu esse sujeito na cara dura, e vamos que vamos. Novas mensagens mostram que o ex-procurador Deltan Dallagnol negociava com autoridades dos Estados Unidos e da Suíça sem o conhecimento do governo brasileiro, o que é ilegal. Esse sujeito, para quem não conhece, se chama Eduardo Oineg. Eduardo Oineg apresenta, como vocês estão vendo, o Jornal da Band e apresenta o Band News no meio do dia na Band News FM. É um sujeito extremamente covarde, é um sujeito extremamente desonesto e é um cara que fica lá no conforto da falta de confronto, chamando quem ele quiser de canalha, chamando quem ele quiser de bandido, do que ele, sabe, ofendendo as pessoas do jeito que ele bem entende, né? E ele se passa por alguém imparcial, ele se passa por alguém moderado, ele se passa por alguém que está do lado da verdade a todo custo, somente da verdade. Ele não, né, ele fala, você ouve ele, parece que ele não tem político de estimação, se ouve ele, parece que ele não tem ideologia de estimação, né, parece que ele é apenas uma pessoa muito bem centrada, buscando a verdade e da maneira mais correta e imparcial possível. Não é nada disso, né? Ele é um militantezinho, ele só disfarça um pouco melhor que os outros, tem essa máscara, e quando ele é confrontado, não fica legal para ele, né? Não fica nada legal para ele. O Eduardo Oineg, há um tempo atrás, ele foi confrontado, digita aí, Eduardo Oineg, Oineg, N-E-G-U-E, Oineg, espaço Ciro Gomes. Vocês vão ver que ele, do alto da empáfia dele, foi querer discutir com Ciro Gomes. Ele não foi nem discutir opinião política, não, ele foi discutir um conceito básico de direito administrativo. Falou merda, mas falou merda com empáfia, porque ele tem muita empáfia. Só que o Ciro, além de ter mais empáfia, o Ciro tinha uma outra coisa chamada razão e botou o Oineg com o rabo entre as pernas. E foi uma cena lamentável pro Oineg. Para quem não gosta dele, como eu, pura diversão. É sempre bom ver as raras vezes que esse sujeito não tem onde enfiar a cara. Então ele está aqui dizendo que é ilegal. O que exatamente é ilegal? Ele conduziu ele está dizendo que o Dallagnol conduziu um acordo escondido do governo brasileiro. Vamos ver aqui. Estados Unidos e da Suíça sem o conhecimento. Sem conhecimento do governo brasileiro. No período da Lava Jato, o governo brasileiro, os presidentes foram Dilma, depois Temer, e aí quando chegou no Bolsonaro, a Lava Jato já estava meio que minguando. Então, ele está dizendo, o Oineg está dizendo, que é ilegal o Ministério Público Federal fazer um acordo com duas partes interessadas, porque tanto os Estados Unidos quanto a Suíça, salvo engano, também foram lesadas
pelas empresas que foram condenadas pela Lava Jato, sem o conhecimento do poder público executivo, que no fim das contas é quem controla, quem comanda, quem administra a Petrobras. Então, o Ministério Público Federal, que estava investigando o desvio de dinheiro público feito de dentro da Petrobras, agiu ilegalmente ao esconder esse fato de quem comanda a Petrobras. No caso Dilma, que seria uma parte assim interessada, porque ela era presidente e a Petrobras, no período do governo do partido dela, cometeu todas essas ilicitudes. Olha o que esse sujeito está falando, tá? Olha o que esse vagabundo, porque o Eduardo Oineg é um vagabundo, olha o que ele está dizendo. Então ele está dizendo que o Ministério Público Federal, que é um órgão, é uma parte do processo judiciário, deve explicações ao executivo. Qual é a base legal do que o Oineg está falando? Né? Eu quero que o Oineg me mostre a base legal, a relação de subordinação entre o Ministério Público Federal e a Presidência da República. Até porque o Ministério Público Federal ele pode instaurar processos, inquéritos em que alguém do Poder Executivo seja parte. Então, assim, qual é a base legal do que o Oineg está falando? Do governo brasileiro que é ilegal. Não, Oineg, não foi feito sem conhecimento do Estado brasileiro, porque o Ministério Público é parte do Estado brasileiro. E não, Oineg, não tem nada de ilegal no procedimento adotado, porque o acordo com a Petrobras tratava de direitos difusos, o que é da atribuição do Ministério Público, e não de nenhum outro órgão do governo brasileiro. Dallagnol chegou a tratar da divisão de dinheiro que a Petrobras pagaria num acordo para escapar de um processo. Dallagnol tratou em sigilo sobre a multa cobrada da Petrobras sem envolver a Controladoria Geral da União e o Ministério da Justiça. Por que ele chamaria o Ministério da Justiça e a CGU? Ela está colocando, então, o Ministério Público Federal como subordinado ao Ministério da Justiça? Ela está colocando isso? Ela está hierarquizando as coisas? Do Brasil. É claro que eu tratei em sigilo com a equipe da Força Tarefa, como nós tratamos de vários outros acordos com empresas e com colaboradores, sempre em sigilo e sem a participação das autoridades do governo, que, aliás, em geral eram delatadas e investigadas na Lava Jato. O sigilo era sempre justificado. Sim, porque as pessoas que estavam sendo investigadas cometeram as ilegalidades no governo do partido de quem estava na presidência da República. Isso é meio óbvio. Agora, essa musiquinha de fundo aí, Dallagnol, isso aí, porra, pra que essa merda? Por várias razões de interesse público, como preservar as investigações e cumprir a lei. Isso aconteceu não só nesse acordo, mas em todos os outros. Dallagnol foi procurado e até o momento não respondeu. Vergonha, né? Vergonha não, Oineg. Vergonha é você ser tratado como se fosse alguém com um mínimo de credibilidade. Você não tem credibilidade nenhuma. Sabe? Vergonha é ter alguém, ligar a televisão e olhar pra tua cara. Isso é que é vergonha. Vergonha é você... as merdas que você fala serem propagadas amplamente em rádio e televisão. Isso é uma vergonha.
Isso que é uma vergonha. E vergonha é que hoje eu fui ver o Band News no meio do dia e você não tocou nesse assunto. Até o trecho que eu vi, você simplesmente não tocou nesse assunto. Enfiou a tua cara na areia porque você é um covarde e não tocou nesse assunto. Vai falar o quê? Vergonha é falar do que não sabe e sem apuração. Disseram que eu não me manifestei, mas não me procuraram, não falaram comigo e não checaram nem o meu Twitter em que eu tinha falado sobre isso há muitas horas. Esse é o nível de apuração. Vergonha é essa matéria deturpada que vocês fazem sem entender o contexto e os fatos, sem dizer que a Petrobras ia pagar bilhões nos Estados Unidos e ninguém se mexeu aqui no Brasil para que o dinheiro ficasse no Brasil. E que por conta do nosso trabalho, do nosso acordo, 80% do dinheiro pôde ficar no Brasil. Também não falaram que o acordo que foi suspenso no Supremo, depois de nós conseguirmos manter o dinheiro no Brasil, foi validado por 8 órgãos brasileiros, pela Força Tarefa da Lava Jato, pela Procuradoria Regional da 4ª Região, pela Câmara de Combate à Corrupção, pelo Grupo de Acordos e Leniências, pela 23ª Vara Federal, pela Corregedoria do Tribunal da 4ª Região, pelo Conselho Superior do Ministério Público e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Vergonha é atacar sem fundamento e gratuitamente, Que é basicamente o que o Eduardo Oineg faz todos os dias na Band News FM. Todos os dias. O maior trabalho contra a corrupção já feito no Brasil e agentes públicos que abriram mão de suas vidas para fazer o que é certo, enfrentando pela primeira vez na história os poderosos no Brasil. E se você concorda comigo, compartilha e me ajuda a espalhar a verdade, porque a fofoca e a mentira têm perna curta, mas perna rápida, chega longe. Vamos fazer a verdade chegar longe também. Então é isso. Vocês viram aí quem é Eduardo Oineg, esse sujeito que envergonha completamente qualquer pessoa que tenha o mínimo de apreço pelo jornalismo, qualquer pessoa que tenha o mínimo de apreço pela verdade, qualquer pessoa que tenha o mínimo de apreço pela decência. Então, para mostrar para vocês quem é Eduardo Oineg. É isso por hoje, valeu pessoal, até a próxima, a gente se fala.